Meu nome é Ellen, eu sou ex-residente aqui da ENSP, da Residência Multiprofissional em Saúde da Família. Atuei no território de Manguinhos, em 2 anos, que são os 2 anos do período da residência. Estou aqui para falar hoje do sarau, que era o sarau que a gente realizava na Clínica de Família Vitor Vala. Esse sarau, ele era uma proposta da residência, dos residentes médicos e dos residentes multiprofissionais de saúde que estavam atuando naquela unidade, pensando numa perspectiva de promoção de saúde nesse território. Por causa do trabalho duro da clínica mesmo, né? A saúde da família, ela tem uma demanda muito grande e os profissionais acabam tendo encontros mais pontuais com os usuários do que a gente gostaria e do que se preconiza, né, que seja feito. E aí, pensando uma maneira de trazer um espaço que fosse mais lúdico e que integrasse o trabalhador, usuário, os pesquisadores que estão lá na própria clínica da família, os residentes, tentando congregar toda a comunidade e aí todos os equipamentos sociais do território. Então, onde está a clínica da família é um território de equipamentos sociais constituídos na obra do PAC. Então, tem a Biblioteca Parque Manguinhos, tem o CRJ, tem a Casa do Trabalhador, a Casa da Mulher e a própria escola. Então, em articulação com todos os equipamentos sociais e até em alguns momentos com o Fórum Social de Manguinhos, né, que a gente trouxe algumas pautas para ser discutida nesse sarau, ele nasce numa perspectiva de que seja um encontro entre os trabalhadores da saúde, os trabalhadores do território e as pessoas da comunidade. Que a gente tenha mais locais informais de conversa e de compreensão da área que a gente está alocado, né? Então, o sarau ele nasce nessa perspectiva e começou um dia que a gente colocou uma tenda, um microfone e um aparelho de som. E como não tínhamos pessoas inscritas, apesar de ter convidados, as pessoas não sabiam se elas participariam. Então, nós acabamos nos colocando, fazendo inscrições de nós com leitura de poesia. E aí, diante disso, o sarau da Biblioteca Parque começou a participar, trazendo novas pessoas para discutir. E o microfone aberto, apesar de ser uma dificuldade, porque a gente não tem de fato uma programação, ele é um potencial desse sarau também, porque é o momento que as pessoas da comunidade passam em frente ao sarau, olham que aquele é um espaço de fala, se inscrevem e podem falar. Então todo mundo tem voz nesse sarau. Todo mundo tem voz, de acordo até com a ordem de chegada, eles vão se colocando, não existe uma lista de prioridades, né? É bem aberto, e isso que faz esse sarau mais diverso ainda. A ação é realizada começou principalmente com os residentes, né, multiprofissionais e médicos, mas a partir de um determinado momento todos os trabalhadores começaram a se envolver. Então, o sarau ele é uma construção que não é uma coisa de um projeto, não tem uma coisa institucionalizada, assim. A gente se organiza, sugere uma data e aí nessa sugestão de data cada um da clínica leva o que gostaria de apresentar. Então já teve número de dança apresentado por um médico e outra médica residente, já teve pandeiro, já teve artes marciais, teve poesia trazida pelos ACS, teve gente cantando, que também fazia parte da equipe, enfermeira, técnica, ACS, junto com a comunidade. E aí, várias vezes nos sensibilizamos e ficamos muito emocionados com esse sarau, né? Então, alguns momentos que a gente estava apresentando o sarau, que parecia ter pouca gente, uma programação que não ia caminhar, chega um menino e tira uma letra de rap incrível, que emociona todo mundo. Aí vem passando uma menina que canta muito, que é filha, inclusive, da dona Darcília, que é uma das usuárias da clínica, e a menina faz um show incrível naquele espaço que é o espaço do sarau e que mobiliza mais pessoas. Então isso vai dinamizando o sarau e a comunidade vai trazendo a arte que tem, porque Manguinhos é um lugar que tem muito artista, então é um espaço que os artistas vão passando por ali e trazendo a sua arte. Então ele acaba sendo organizado dessa maneira mais orgânica, assim, né? Primeiro a gente tira uma data, convida todos os equipamentos sociais para ali do território, os movimentos sociais, e os movimentos e os equipamentos vão colocando o que eles gostariam de apresentar. Inclusive, teve uma apresentação do CRJ uma vez, de uns alunos de artes marciais que estavam lá, que foi muito bacana.
E aí, diante disso, a gente começou a pensar que talvez esse espaço fosse um espaço maior, um espaço de construção de discussões políticas, né? Uma vez que a promoção de saúde, ela também está nessa análise da conjuntura que se vive. E aí, diante disso, o que estava mais latente era a discussão da redução da maioridade penal. Então, nós tivemos 3 convidados, que eram convidados de movimentos sociais, para discutir a redução da maioridade penal. E isso foi feito num espaço aberto em frente à clínica. Ou seja, um espaço educativo, formativo, e as pessoas começam a trazer a sua realidade dentro da comunidade, nessa discussão da redução da maioridade penal. Foi um espaço que começou às 5 da tarde, sem pretensão, e foi acabar quase 9 horas da noite, com muito debate político importante acontecendo ali. Então congregou os pesquisadores que estavam ali para fazer uma pesquisa de dengue, acabaram muito envolvidos com essa discussão, estagiários do Politécnico que estavam ali acabaram envolvidos com essa discussão. Então toda essa comunidade, tanto acadêmica quanto os trabalhadores, quanto dos usuários do SUS, ele acaba se envolvendo mais. Digo usuários do SUS porque não necessariamente são usuários da clínica, são pessoas que estão passando ali, que moram na comunidade, que estão passando e acham que é um espaço de se expressar e de dividir com a gente um pouco de arte e construir aquele momento. Da dificuldade de realização é porque, como a gente não tem uma estrutura para isso, a gente tem que ir atrás dos materiais. Então a tenda pega daqui, traz ali o som, empresta daqui, o equipamento de música empresta de outra pessoa. Então isso a gente tem que improvisar essa construção. E o horário de trabalho das pessoas, porque a clínica continua trabalhando, né? Então, o sarau, mesmo que aconteça às 5 da tarde, tem um período estendido, né? O período noturno. Então, a gente às vezes não consegue colocar todo mundo na clínica envolvido por causa do horário, né? De trabalho daqueles trabalhadores. E uma facilidade é porque a gente tem uma inserção ali naquela comunidade, principalmente mais próxima à clínica, que facilita esse diálogo, essa construção. Além do que dentro da clínica a gente tem uma mobilidade que é importante para poder construir esse sarau. Eles valorizam esse espaço como um espaço de discussão, de promoção de saúde, um espaço de trabalho, de fato. A proposta desse sarau da comunidade quebra aquela coisa, né? Porque o pobre ele fica muito restrito em achar que as pessoas estão sempre discriminando ou que o rico menospreza o pobre. Então você não mora, mas eu moro, então eu escuto às vezes fala assim, tipo, quando você entende o processo, você entende, eu vejo que fala de 2 lados. Uma comunidade assim, é um bando de gente que só vem explorar a doença do pobre, passar e ir embora. A fala é essa. Estou aí andando na sempre da Barra de Aleppo, acabei de emprego, não fala, entendeu? E aí, quando vocês promovem esse sarau e interagem, vocês estão mostrando a comunidade e não existe essa separação, esse preconceito, entendeu? Quebra a comunidade e vê de outra maneira. Porque, na verdade, assim, é uma coisa muito engraçada. O povo não aceita muito a residência, né? Não aceita por não entender e por já estar uma criação de vínculo com um determinado médico, e aí as falas assim, todo dia uma cara nova. É muito engraçado. Bati lá na porta do consultório, tô crente que é fulano, me veio outro, chegou outro, todo dia ele manda um. É muito engraçado a fala das pessoas. Todo dia ele manda um, e porque as pessoas fazem, é incrível. A comunidade, eu descobri isso, apesar de carente, as pessoas têm um certo preconceito. Isso é uma coisa muito discutida dentro do brasileiro, independente de ser pobre, ser rico, ele tem um certo preconceito, até para o rico, né? Porque ele não entende, porque o indivíduo ele não tem culpa de ter uma situação melhor, de ter um nível melhor, mas isso não existe dessa maneira. Aí o povo já diferencia o rico e o pobre. A gente está vivendo isso na Brasília, né? Quero de caixa, por incrível que pareça. E aí, quando acontecem essas ações, isso quebra. Entendeu? E no processo informativo, porque também existe essa discussão de classe que é importante afirmar. Né? Então, essa fala da Fran é fala da comunidade. Nós, eles, classe média dançando com a gente, não é a classe média que está dançando. São jovens, são pessoas humanas que gostam de música, que gostam de estar, que gostam de interagir. Por que colocar classe média dançando para a gente? Pessoas dançando para a gente. Somos todos iguais, somos todos brasileiros, são todos seres humanos. Mas aí essa colocação, a classe média, aí reflete o que as pessoas veem, entendeu?
Mas eu acho importante, né, por exemplo, eu tive a oportunidade de ter uma formação, tá? Mas dentro da universidade a gente não discute determinantes de saúde, a gente não está discutindo tudo isso que ela coloca ali. Não, eu estou mostrando assim, a maneira que ela ora é a maneira que a comunidade ora. Sim, sim. E aí quando eles veem essa ação, é muito legal, que quebra aquela coisa de que classe média alta é diferente ou só veio para explorar. Não veio só para explorar, veio para trabalhar, para conviver, para conhecer. Todo mundo trabalha bem. É uma interação, entendeu? É uma troca. Né? E do próprio trabalhador de saúde conseguir ter um contato com esse território de verdade. E descobrir isso, para além da doença. Para além de estar lá uma pessoa com doença, é uma pessoa que tem um contexto social, que tem uma vida que vai para além daquilo. E quando esse trabalhador de saúde está lá, lado a lado, quando a Dona Darcília vendo um poema lindo da avó poeta ali, do Mandela, a Dona Darcília se emociona. Se pega, e se emociona com ela. É interessante aquela senhora. Isso traz um novo olhar assim, para a saúde. E traz um novo olhar para a perspectiva e traz um olhar diferente também para o profissional que está chegando por uma área carente, onde todo mundo acha que só tem bandidos, malfeitores ou pessoas sem nível. Ele descobre que, na verdade, a comunidade ela é complexa e diversa, né? Você encontra pessoas de diversas maneiras, diversos tipos, e não é aquilo que só tem o indivíduo que está ligado a coisas erradas, ao crime. Tem pessoas vivendo, batalhando, lutando pela sua própria vida, pela sua própria existência, porque existe do outro lado também aquele diagnóstico de que favela é só de gente malfeitor e não é um lugar carente onde pessoas vivem porque não têm condições de viver em outro lugar melhor. Eu estava lembrando aqui da discriminação, inclusive com o estilo musical e com o estilo de dança, né? E aí eu lembrei que teve um sarau que o pessoal do Passinho foi lá. E todo mundo ficou enlouquecido com o Passinho. A gente tentou dançar, caiu sentado, tive oficina de Passinho. E aí é uma maneira de trazer também essa cultura que é do pessoal do Jacarezinho ali do lado. O pessoal que estava lá do Jacarezinho ali do lado, que também já não é da nossa clínica. Mas também são pessoas ali do território que viram e foram dançar, ensinar a gente a dançar. E o próprio rap, né? E aí chega aquele menino, o Leonis, que traz uma letra de rap incrível, que deixa todo mundo arrepiado, a pessoa se emociona, que traz outro tem valor, né? Esse é um dos maiores ganhos assim, do sarau, é aprender e fazer essa troca assim, né, de cultura, essa troca de... E a importância do sarau, que o sarau divulga essa parte positiva, que os outros meios só falam negativo. É aquilo que eu estava conversando com você sobre as pessoas dizerem que não podem transitar, que é assim, que é assado. Não é só isso. Tem muita coisa positiva dentro da comunidade, entendeu? Só que não é em todos os meios que ela é divulgada. Parece que tem interesse de alguns, só desculpe só divulgar que tem tiroteio, que tem isso, que tem aquilo. Só que a gente está vivendo num momento tão triste que está acontecendo em Copacabana, na Zona Sul, em Copacabana, na Barra, em Realengo. A violência ela está estampada aí para qualquer lugar, em qualquer momento. Não dá para dizer que ela é direcionada de um só lugar e ela tem consequência dessa crise que a gente vive, que está incubada já há muitos anos e que agora essa democracia desmascarada vem à tona. E a gente está sofrendo consequência em relação a isso, que antes ela era, entendeu? Bem vinculada. Hoje não, hoje a gente já está para ver que aqueles pilantras que estão lá em cima é que reflete tudo isso que a gente está vivendo. E a comunidade que pauta essa discussão de violência. Isso para mim foi uma coisa incrível. Assim. A gente traz uma discussão que é da redução da maioridade penal e a comunidade pauta para o trabalhador que está ali naquele território o que é violência. E aí a gente aprende qual que é a perspectiva de violência que a gente vive. Isso também é um processo educativo impressionante. Porque na verdade as pessoas da classe média, não que não exista violência, existe, mas elas vivem num outro tipo de violência, né? A gente também não pode discriminar ou dizer que eles não sofrem, porque independente de você ter dinheiro ou não, você vai sofrer ato violento ou não. Só que a violência brutal,
ele, na maioria das vezes, ele fica sabendo através de jornal, né? E a comunidade ela nasce convivendo com aquilo. E a gente sabe que é um processo, que não é aquela violência que chega e te choca. E ela já começa a sofrer violência desde o momento que ela nasce. Quando ela não escolhe a família, quando ela não tem direito ao imóvel, quando ela não tem direito à habitação, quando ela não tem tudo que está escrito na Constituição, que é a educação, que é a alimentação, que é constitucional, o ser humano tenha isso, né? Que é a saúde, e chega muito precário quando chega, entendeu? Então, muitas vezes, as pessoas se caminham para um outro lado, onde acontece essa violência brutal que a gente vive aí, mas na verdade ela viveu um processo, ela não teve uma estrutura para não chegar a esse. Toda a violação de direitos anteriores. Ela foi violada desde que nasceu. Sim. O problema é esse.